Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui para gravar a aula para vocês sobre calibração de vidrarias. Essa é uma aula que eu fiz a gravação no laboratório junto com a professora Isis. Então, a professora Isis é responsável pelas turmas C e D e eu pelas A e B, né? Então, nós gravamos juntas esse procedimento. Eu fiquei de cameraman, então eu sou a pessoa que está gravando no momento da aula prática e ela está executando. Mas então a gente vai falar um pouquinho sobre calibração de vidrarias, tá? A primeira coisa, antes de fazer qualquer atitude na nossa vida como um todo, né? Inclusive tem um livro muito interessante cujo título é Comece pelo Porquê. Quando a gente começa pelo porquê e entende por que aquilo é necessário, por que aquilo é importante, é uma motivação a mais, né? A gente entende por que tem que estudar aquilo, por que aquilo é importante. Então, assim, nós já vimos que erros laboratoriais fazem com que os resultados de medidas laboratoriais sejam totalmente errados, equivocados. E uma das causas desses erros é justamente vidrarias descalibradas. Então, é extremamente importante fazer esses testes. Nós chamamos o procedimento de calibração de vidrarias. No entanto, se eu fosse dar o nome, eu ia dizer que é uma verificação da calibração da vidraria, porque nós não vamos corrigir a calibração. Nós só vamos verificar se essa vidraria está devidamente calibrada ou não. E caso esteja descalibrada, o procedimento é usar outro recipiente que esteja calibrado, fazer o teste e tal, tá? Então, esse é o nosso procedimento de hoje. Então, no procedimento, no caso da pipeta volumétrica, mas na verdade eu não coloquei o roteirinho aqui para a calibração da proveta, tá? Porque é exatamente o mesmo. Então, nós devemos pegar um becker, tá? Colocar água para ser pipetada e anotar a temperatura dessa água. Depois disso, nós devemos pegar um outro becker seco, usar luvas sempre, porque a gordura da nossa mão interfere na massa lá do becker e depois da massa do becker com a água. E colocar no prato da balança e adicionar o botão tara da balança, que é igualzinho a tara de quando a gente vai em buffet por quilo e eles colocam o prato e zeram, né? Para poder descontar o peso do prato e você ter só a massa da comida, né? Que você pesou. Então aí a gente também tem que retirar essa tara e aí retira o becker da balança. E aí sim a gente pipeta, no caso usando uma pipeta volumétrica, 25 ml da água deionizada diretamente no becker. E aí a gente retorna esse becker para a balança, tá? E aí a gente espera estabilizar o sinal e anota o valor dessa massa de água transferida e faz esse procedimento, então, por 3 vezes. Esse é o procedimento, é bastante simples. Então, agora, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês como eu e a professora Isis fizemos, tá? Então, aqui tá o videozinho para vocês. Eu aumentei esse vídeo 3 vezes para não ficar muito longo, tá? E aí, depois disso, eu também tirei o som, né? Então, só para eu ir explicando para vocês. O que a professora Isa está fazendo aí, na verdade, ela está ambientalizando a pipeta, ela encheu 3 vezes e descartou para ambientalizar a pipeta com a água. E aí, em seguida, ela vai transferir isso para o becker. Então, percebo que no procedimento dizia para tirar o becker da balança. E isso é um erro, né? Pipetar diretamente ali, porque você pode derrubar esse líquido na balança e estragar a balança, né? No entanto, ali já foi a primeira pesagem, tá? No entanto, e aí ela tá verificando a temperatura, deu 25 graus Celsius, eu aproximei um pouco mais para que vocês conseguissem visualizar. E aí ela vai pipetar a segunda vez, tá?
A professora Isis fez isso propositalmente, porque para a turma dela, uma das perguntas que ela fez era para a turma encontrar o erro nesse procedimento. E o erro, no caso, era dela não ter tirado o Becker da balança para poder efetuar essa pesagem. Como eles já fizeram isso, eu não vou pedir isso para vocês, porque é óbvio que se eu perguntar, vocês já sabem, vocês se comunicam. Então, aí a segunda vez, ali tá a massa. Não se preocupem por ir muito rápido, porque eu daqui a pouquinho vou mostrar para vocês os 3 valores. Então, ela faz isso 3 vezes. Então, ela retornou, pode ser usada a mesma água, tá? Ela retornou a mesma água para o Becker que ela estava usando para pipetar. E aí, pela terceira vez, ela está pipetando a água e transferindo para o Becker e anotando essa massa, tá? Para verificar se essa vidraria está devidamente calibrada. Então, ali a última vez deu 28,834, que foi a última massa que nós pesamos para poder fazer essa calibração. Então, como o vídeo foi bem rapidinho, né? Eu anotei aqui, então, os dados experimentais encontrados. Então, a temperatura foi 25 graus. Esse dia estava bem quente, foi bem complicado da gente gravar, porque, né, com luva, óculos e ainda a máscara e o jaleco, né? Então, a massa 1 foi de 24.874, a massa 2, 24.852 e a massa 3, 24.834. Nós fizemos, então, esse procedimento em triplicata, tá? É importante ressaltar que essa era uma pipeta volumétrica de 25 ml. Para quem não lembra o que é uma pipeta volumétrica, observem ali no vídeo, né? Que se quiser volta esse vídeo um pouquinho para vocês observarem. Essa é uma pipeta que ela não tem graduação. Então, ela só tem um único risquinho, que é até onde a professora ali vai com a água. E exatamente ali naquele risquinho tem 25 ml, né? Teoricamente, é uma pipeta de 25 ml, então ela estaria calibrada para pipetar 25 ml de água, tá? A pipeta que ela é graduada, ela tem diversos risquinhos em toda a pipeta, tá? Ela também não tem aquela barriguinha que a pipeta volumétrica tem. E ela tem risquinhos, e isso permite, por exemplo, se a pipeta é de 20 ml, a gente consegue pipetar 10, 5, 7,5 e assim por diante, tá? Então, a pipeta graduada, ela é mais versátil, porque a gente pode pipetar diversos volumes, porque ela tem uma escala. No entanto, a pipeta volumétrica, a gente só pode um único volume, porque ela só tem uma marquinha, e nessa marquinha tem exatamente esse volume, mas geralmente as pipetas volumétricas, elas são mais precisas do que as graduadas, tá? Então, quando você precisa de uma medida com bastante certeza, e você tem disponível uma pipeta graduada e uma volumétrica, utilize a volumétrica. Então, esse foi o procedimento no laboratório. Passando aqui, né, tão rapidinho, foi 3 minutos, mas nós levamos acho que umas 3, 4 horas para gravar esse e outros experimentos também. Aqui nós temos, então, uma tabela com a densidade da água conforme a temperatura, porque vocês vão utilizar isso. Então, percebam que no dia, eu anotei ali, estava 25 graus. Então, a 25 graus, a densidade da água é 0,99707, tá? É esse valor que vocês vão usar. Num outro experimento, depois, com o passar do tempo, naquela tarde, a temperatura aumentou. Então, no próximo procedimento nosso, a temperatura vai ser 26, já vou adiantando. Então, aí vocês têm que usar esse valor para a densidade da água, tá? Muito bem. Então, qual que é a tarefa da semana? Vejam que esse vídeo é bem curtinho e esse procedimento é bastante simples, tá? A tarefa da semana vai ser com os valores de massa, que eu anotei ali no slide, da temperatura experimental, que nesse caso é 25 graus, e da densidade na tabela do slide anterior, que eu marquei ali para vocês,
que acho que era 0,99707, calcule o volume corrigido da pipeta. Então, densidade é igual a massa sobre volume. Vocês têm a densidade a 25 graus, vocês têm a massa, que foi determinada experimentalmente, e aí vocês determinam o volume corrigido. Quer dizer, a pipeta, teoricamente, ela é de 25 ml, mas de fato, quantos ml ela está, nós estamos pipetando fazendo esse procedimento? É 25, é 24,9, é 24,8, quanto que é, né? Aí, uma segunda perguntinha. Essa pipeta, ela está calibrada? Você confiaria em uma medida realizada nela? Tá? Essa é a pergunta. E só isso, essa primeira parte é isso. Aí, a gente vai para a segunda parte, que é o mesmo procedimento, só que agora nós vamos fazer esse procedimento utilizando uma proveta e não uma pipeta, tá? Então, aqui está o vídeo. Novamente, nós medimos primeiro a temperatura. Dessa vez, a temperatura estava um pouco maior, então aumentou a temperatura ali. No vídeo não dá para ver, mas estava 26 graus. E aí, a professora está completando a proveta, medindo bem certinho e transferiu para o Becker. Dessa vez, ela tirou o Becker da balança, já tinha tarado ele e deu a primeira medida lá, 24,424. Aí nós temos a segunda vez, de novo, ela encheu a proveta, até bem certinho em cima, tirou o Becker e vai colocar água para pesar de novo, utilizando a mesma proveta, tá? Então, deu 24,484. E aí, pela terceira vez, ela fez o mesmo procedimento, encheu de água e vai pesar novamente. Então, fizemos o procedimento todo em triplicata, tá? E aí, ela já vai colocar ali na balança, nós vamos ter o valor, que foi 24,488, se eu não me engano, né? Muito bem, então aqui estão esses resultados, tá? Agora, deu para ver um pouquinho mais, né? Ficou melhor para poder visualizar a massa, porque é mais rápido também, né? Com a proveta. Então, nós temos os três valores de massa e a temperatura de 26. Lembrando novamente que essa é uma proveta de 25 ml, tá? Então, da mesma forma que a pipeta era de 25 ml, a proveta também é. E aí vem a segunda parte da tarefa da semana, que é, com os valores da massa e da temperatura e da densidade, calcule o volume corrigido agora da proveta. E aí a segunda pergunta, a proveta está calibrada? Você confiaria em uma medida realizada nela? Qual das duas vidrarias, a pipeta ou a proveta é mais precisa? Levando em consideração que ambas eram de 25 ml. Qual chegou mais próximo do 25 ml? Tá? Eu vou colocar esse vídeo para vocês lá no nosso Moodle e eu vou colocar como uma tarefinha separada para vocês me enviarem as respostas dessa que está aqui no slide também, exatamente as mesmas questões, ok?